A Gisele Bündchen e o Tom Brady estão se separando e todo mundo tá falando que é por conta dele não ter aceitado a aposentadoria do futebol americano. Mas fontes disseram ao TMZ e à revista Cláudia de que a Gisele Bündchen, na verdade, ainda não teria superado a traição do Tom Brady com a babá. Lembrando que essa babá foi notícia em 2015. Na época, a babá foi fotografada com os anéis do Super Bowl dentro de um jatinho particular que a Gisele Bündchen e o Tom Brady na época usavam. E todo mundo ficou questionando na época com quem ela teria uma relação, ou com Ben Affleck ou com o Tom Brady. Muita gente chegou à conclusão que era assim o Tom Brady, porque a Gisele Bündchen não estava mais morando na casa deles. A fonte disse na época que eles dois estavam trocando mensagens furiosas e que a Gisele Bündchen não teria participado do aniversário dele naquele ano e nem no ano anterior. E cada um vivia em um quarto ou em uma casa diferente e que, pensando nos filhos, eles não estavam querendo se separar naquele momento. E aí a gente tem que voltar para o ano de 2010, quando a Gisele Bündchen foi fotografada desse jeito com esse cara, quase dando um beijo. A Gisele Bündchen já era casada com o Tom Brady, ela já tinha o Benjamin nessa época. Inclusive, há essa outra foto, ela caminhando no Central Park com esse amigo que ela supostamente teria um caso. Isso virou notícia e aparentemente o Tom Brady tinha saído de casa nesse período. Esse amigo da Gisele é um bilionário americano. E depois que o Benjamin nasceu, algumas pessoas começaram a questionar a paternidade da criança. E aí as fontes não confiáveis dizem que a família do Tom Brady não gosta da Gisele Bündchen por conta desse envolvimento que ela tinha com esse bilionário. E aí depois o Tom Brady teria aí passado a trair a esposa e eles tiveram essa relação que se tornou cada dia mais tenso e que muitos jornais chegaram a dizer que várias vezes, em vários momentos, que eles estariam se separando. E o Hollywood Reporter noticiou relatos de pessoas que já viram a Gisele Bündchen e o Tom Brady brigando. E eles chegaram a traduzir nomes em português para que pudesse entender o que a Gisele Bündchen estava falando. Então ela falou a palavra corno, idiota, ignorante e safado. Segundo a Ashley, a Gisele Bündchen abusava psicologicamente do Tom. Ela decidiu ter uma vida naturalista e não permitia que ele comesse carne, hambúrguer, que ele tomasse refrigerante, e isso gerava uma certa confusão dentro da casa. E aí o TMZ também vai dizer sobre isso, de que a Gisele pegava muito no pé do Tom Brady quanto à alimentação dele. Ele dizia ser favorável a essa ideia porque fazia bem para ele e para a saúde dele e dos filhos. Porém, em 2014, o próprio TMZ noticiou que o casal brigaria muito por conta do jeito Gisele Bündchen de ser. Ele até chegou a citar que o fato dela ser brasileira, ela era muito expansiva e falava o que pensava. E por mais que ela fosse grosseira com ele, em resumo, a palavra é essa, ele gostava muito do jeito dela e fazia com que ele ficasse sempre seguindo um caminho correto. Já em uma outra publicação, umas pessoas disseram ao TMZ que o Tom estava muito chateado com esse jeito da Gisele Bündchen de ser, que ele já tinha passado vergonha e que ela não gostava quando ele saía nas turnês do jogo de futebol americano. Ela disse que quando ele voltava para casa, ele voltava com hábitos alimentares ruins, que ele voltava grosseiro, que ele não dava atenção devida aos filhos e demorava um tempo até ele voltar ao seu Tom Brady, no qual ela era apaixonada. O TMZ chegou a publicar algumas vezes entre 2012 a 2015 que o casal vinha tentando se separar. Em 2015, talvez foi o auge dessa suposta separação. Os dois tiveram uma briga muito feia dentro de casa. Aparentemente, o Tom Brady teria uma amante, mas isso não foi confirmado, deixando bem claro aqui. E ele estaria disposto a deixar o casamento, a deixar a Gisele Bündchen para ficar com essa pessoa. Já alguns amigos ligados à Gisele Bündchen dizem que o Tom Brady, pelo fato
dele ser um jogador de futebol americano, ele recebe muita pancada na cabeça e às vezes ele ficaria inconsciente, ele teria dores de cabeça dentro de casa muito grande, e ele que seria aí o agravante da relação, ele que seria a pessoa que estaria mais nervosa durante as discussões acaloradas entre os dois. E por isso a Gisele Bündchen priorizaria essa saúde dele, a saúde mental. Ela não queria que ele retornasse. E por isso ela queria muito que ele se aposentasse, uma vez que ele já provou que ele é o melhor jogador de futebol americano dos últimos tempos, já ganhando vários prêmios, comprovando isso. Então ela disse que era melhor ele terminar no auge da carreira dele, priorizando principalmente a saúde e os filhos. Bem, ele chegou a tirar 11 meses em casa, ele ficou com ela e com a família, mas decidiu esse ano, em 2022, retornar ao campo para jogar. Gente, não esquece de comentar esse vídeo, dar um like e compartilhar esse vídeo, tá bom? Bom, a Page Six chegou a noticiar que o Tom Brady não estava mais participando da vida dos filhos como a Gisele queria. Ele não estava presente em datas importantes. As datas nas quais ele faltou ou não estava presente, a Page Six não revelou. Mas o fato é que a Gisele Bündchen vem viajando sozinha, sem o Tom Brady, há algum tempo. Por outro lado, fontes confiáveis dizem que a família do Tom Brady não gosta da Gisele Bündchen e que em algumas datas especiais eles não compartilhavam momentos juntos por conta do jeito complicado que a Gisele Bündchen teria. Mas o fato é que agora eles se separaram sem grandes complicações. Antes do casamento, eles firmaram um acordo pré-nupcial que levou cerca de 2 meses para ser feito. Não vai ter uma guerra judicial como a Shakira está tendo com o Piquet nessa questão. E parece que o mês de outubro todinho os advogados de cada um já estavam trabalhando, porque realmente a separação no papel já saiu, os dois estão solteiros. A Ashley ainda fala que não vai ter muita briga pela guarda dos filhos, uma vez que o Tom Brady realmente não é um bom pai. Então ele não faria questão de ficar algum tempo com as crianças ou de participar realmente da educação dos filhos, etc. E que a participação dele realmente é de longe, que a criação sempre foi de longe e que quem realmente se ocupa com as crianças é a Gisele Bündchen. Mas, segundo a Ashley, isso é culpa da Gisele Bündchen, que sempre foi muito protetora com as crianças, nunca deixou elas à vontade o suficiente, nem com o Brad e nem com a família dele. A Gisele Bündchen, querendo proteger os filhos, acabou afastando as crianças das pessoas próximas ao Tom Brady. Então vou ficando por aqui. Eu só quis dar essa notícia mesmo para vocês. Eu sigo essa moça, a Ashley, que ela nunca mostra o rosto, mas ela é tipo um FBI de relacionamentos abusivos. O que vocês acham sobre esse assunto? Será que a Gisele realmente se separou porque o Brad não quis se aposentar? Será que ela é uma pessoa chata ou isso tudo é desculpa para uma relação que já não estava dando certo, que provavelmente não existe amor? Porque, na minha opinião, uma vez que existe o amor, essas pequenas coisas são superadas. Quando existe o amor, o cara é mais presente, a mulher é mais presente e não precisa chegar a esse ponto de separação. Por outro lado, às vezes a gente compra uma ideia de uma pessoa que... Isso me passou durante eu estava lendo a Ashley. Eu acho que parece que a Gisele Bündchen comprou o Tom Brady daquele cara assim certinho, que ele comia direito, ele malhava direito, que ele era um cara certinho. A Ashley disse que eles se conheceram através de um amigo e ele não fumava, não bebia. Ele esteve muito presente nos primeiros desfiles dela, né? Então ele se mostrou para ela um cara muito presente, lembrando que ela vinha de um relacionamento com Leonardo DiCaprio, entre idas e vindas, que não era bacana. O Leonardo DiCaprio na época usava muita droga, bebia muito, então ela encontrou um cara que tinha amadurecido para a vida, que foi o Tom Brady. Só que me parece que pelas brigas que eles tiveram, isso foi caindo por terra, essa ideia que ela tinha dele. Ele parece que ele gosta de beber, ele moderadamente, mas ela não gosta mesmo.
Ele gosta de comer carne, coisa que ela não gosta, que ela não aprova, isso vinha gerando algum tipo de confusão. E aí eu fico trazendo sempre assim para minha vida, para minha realidade, né? A que ponto a gente aceita uma pessoa que é diferente da gente, até que ponto a gente aceita a diferença. Isso que eu acho mais interessante abordar aqui. Às vezes a gente se apaixona por uma pessoa completamente diferente, que teve uma educação diferente da nossa, mas isso não impede a relação de ser saudável e feliz e de ter uma relação longa, né? E eu acredito, talvez esteja errada, de que ninguém muda ninguém. E pequenas coisinhas assim como o Tom Brady tinha, tipo, gosta de comer carne. Talvez a Gisele poderia relevar isso, né? Eu também não sou vegana, então eu não tenho ideia de como uma pessoa vegana se comporta. Talvez ela não pode ver carne, não sei. Talvez ela não pode ver outra pessoa comendo. Ou então realmente ela acredita que aquilo é errado, né? Que vai fazer mal ao meio ambiente e leva aquilo muito a sério. E realmente então não dá pra continuar casado. Eu não sei. Bom, gente, vou ficando por aqui. Pra você que assistiu esse vídeo até o final, muito, muito obrigado. Pra você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Pra vocês que já é inscrito e que comenta, muito, muito obrigada. Valeu.